Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Gui Marques e hoje nós vamos trabalhar com uma questão encardida da PUC Paraná 2024 de Medicina. Essa questão é uma questão de análise combinatória e vai nos ensinar muita coisa legal, muita coisa inclusive que pode aparecer em outros vestibulares. Parecido com isso, acredito que você vai gostar bastante dessa questão. Vamos lá para o enunciado. O enunciado diz que três peças idênticas serão dispostas em casas distintas do tabuleiro de xadrez representado na figura a seguir. Então ele tem um tabuleiro aqui, a marcação das casas e dos números das colunas aqui está errado em relação ao xadrez, mas ok, né? Foi do jeito que caiu. Se obrigatoriamente as três peças, ele vai dispor três peças iguais, tá? Imagine três peões, por exemplo. Se obrigatoriamente as três peças ficarão dispostas numa mesma fila, ou mesma linha, ou mesma coluna. Ok. Sem que duas delas ocupem casas adjacentes, casas lado a lado, e de tal forma que sejam primos os números nos pares ordenados que indicam as posições dessas peças. Então, quantas são ao todo as possíveis configurações para essa distribuição? Gente, como sempre, dá uma boa lida nesse enunciado. Eu já vou adiantar, ele é difícil de entender, ele é uma questão trabalhosa se você quiser resolver na mão, mas é como a gente vai resolver, inclusive, tá? Depois eu vou te mostrar um outro caminho alternativo ali, mas que envolve um conhecimento que não é muito comum. Mas tenta resolver. Se você não conseguir, eu vou te dar alguns spoilers e depois a gente resolve juntos, tá bom? Dá um pause no vídeo, pega uma caneta, pega um papel, resolve porque essa vale muito a pena. Uma questão pesada dessa prova aí, tá? Vai lá. E aí, conseguiu? Se ainda não, eu vou te dar dois spoilers para te ajudar a tentar mais um pouquinho, tá? Olha o alerta de spoiler. Então, gente, voltando ao enunciado, a gente tem que notar algumas coisas que são muito importantes. Primeira coisa que ele fala, você tem as posições que indicam as linhas numeradas de 1 a 8, certo? E ele falou que tem que ser primos os números nos pares ordenados que indicam a posição dessas peças. Então, a primeira coisa que você precisa saber é quais são os números primos de 1 a 8, certo? Deixa eu te liberar aqui o spoiler número 1. Os números primos de 1 a 8, aí teve gente que já caiu nessa primeira parte da questão, são 2, 3, 5 e 7. Então, pessoal, olha só. O 2, o 3, o 5 e o 7. Tem muita gente que confunde número primo e acha que o número 1 também é primo, tá? Na matemática, o número 1 não é um número primo. Números primos são aqueles que têm dois divisores diferentes. Então, quando você pega, por exemplo, o 2, ele tem 1 e 2, que são os únicos divisores dele. O 4 não é primo porque ele tem como divisores o 1, o 2 e o 4. São três divisores diferentes, certo? Números primos, então, são aqueles que têm dois, apenas dois, exatamente dois divisores diferentes. Portanto, o 2, o 3, que é só divisível por 1 e 3, o 5, que é divisível por 1 e 5, e o 7, que é divisível por 1 e 7, são os únicos números primos aqui entre 1 e 8, certo? Do 1 até o 8. Então, o primeiro spoiler é esse. Os números primos de 1 a 8 são 2, 3, 5 e 7. Use essa informação, não vai colocar nada na coluna 1, não, porque ele diz que, na linha 1, porque ele diz que as linhas têm que ser números primos, tudo bem? Segundo spoiler que eu vou dar para vocês é o seguinte: considere separadamente os cálculos que você vai fazer, as possibilidades para colunas e para linhas. São dois raciocínios parecidos, mas eles não podem ser feitos em conjunto, porque as possibilidades são diferentes, porque você elimina esses números primos aí das distribuições, certo? Então, considere separadamente. Comece pelas colunas, que é um pouco mais fácil, e depois vá para as linhas, que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá bom, gente? De novo, pause no vídeo, tenta usar esses dois spoilers para resolver, porque você sabe que resolver uma questão é muito melhor do que você ver a resolução da questão, certo? Aí é que você vai aprender de verdade. Vai lá, pause no vídeo, tenta fazer, qualquer coisa a gente resolve juntos daqui a pouquinho. Vai lá. E aí, gente, agora foi? Vamos ver, se não foi ainda, a gente resolve juntos, tá bom? Gente, primeira coisa então, a gente sabe que devem ser primos os números dos pares ordenados que indicam as posições dessas peças. Os pares ordenados vão ser, por exemplo, vamos dizer, se eu colocar uma peça aqui, ó, vai ser B3, ok?
Então, os números que vão estar nesses pares ordenados têm que ser primos. Portanto, você percebe que eu não posso colocar nada naquelas linhas que não são representadas por números primos. Então, eu já vou eliminar aqui diretamente os números que não são primos. Olha lá, eu não vou colocar nada nessa linha 1, eu não vou colocar nada, o 2 e o 3 pode, mas eu não vou colocar nada na linha 4. Eu não vou colocar nada na linha 6, porque 6 não é primo. E eu não vou colocar nada na linha 8, porque 8 não é primo. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é, não posso colocar nenhuma peça nessas linhas aqui. Segundo, como eu falei para vocês, vamos tentar separar a resolução em duas partes. Tá? A primeira parte que a gente vai considerar é, se eu for colocar as peças, colocar aqui, peças, nas colunas. Então, se eu for colocar as peças nas colunas, eu vou ter quais possibilidades aqui? Vamos começar imaginando o seguinte. Se eu colocar, veja que elas não podem ficar em casas adjacentes. Olha lá, sem que duas delas ocupem casas adjacentes. Quer dizer, se eu colocar uma peça, vamos imaginar uma peça, por exemplo, aqui, nessa casa A2. E eu estou colocando as peças que têm que estar ou numa mesma fila, numa mesma linha, ou numa mesma coluna. Eu estou pensando nas peças nas colunas primeiro, tá? Então eu só vou ocupar, por enquanto, essa coluna A. Aonde eu posso colocar as outras peças? Colocar uma peça aqui em A2. Posso colocar aqui em A3? Não, porque se eu colocar uma peça aqui em A3, ó, elas vão ficar em casas adjacentes, em casas que estão lado a lado, casas que estão próximas. Ela não pode ficar junto uma peça da outra. Portanto, se eu colocar no 2, obrigatoriamente a outra peça não pode ser no 3, vai ter que ser no 5, e obrigatoriamente a outra peça vai ter que ser no 7. Concorda? Se eu for usar a mesma coluna, como ele falou aqui, ó, ficarão dispostos numa mesma linha ou numa mesma coluna. Eu estou pensando nas peças em uma mesma coluna inicialmente. Ora, a primeira peça, se for no 2, a outra só pode ficar no 5 ou no 7. Agora, se eu pegar a peça, em vez de colocar na posição 2, e eu colocar na posição 3, a outra peça pode ficar no 2? Não pode, né? E a outra, então, só pode ficar no 5 ou no 7. Percebe, então, gente, que se eu colocar em 2, eu só posso ter 2, 5 e 7. Se eu colocar no 3, eu só posso ter 3, 5 ou 7. Então, para cada coluna, eu só tenho duas possibilidades. Ou é 2, 5 e 7, ou é 3, 5 e 7. Percebe isso? Então, vamos escrever isso. Vamos escrever isso dessa forma. Ó. Ou é 2, 5 e 7, ou é 3, 5 e 7. Então, eu tenho aqui duas possibilidades, certo? Posso dizer que aqui são duas possibilidades, mas eu posso escolher, assim como eu escolhi a coluna A para colocar, e eu tenho duas possibilidades na coluna A, eu também tenho duas possibilidades na coluna B, duas possibilidades na coluna C e assim por diante. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu tenho duas possibilidades, isso aqui então é o número de possibilidades, vezes 8 colunas. Porque eu posso colocar ela na coluna A, na coluna B, na coluna C e assim por diante. Então, se eu escolhi colocar as peças nas colunas, eu vou ter 16 possibilidades nesse caso. Tudo bem, gente? Então, peças nas colunas está resolvido. Eu só tenho duas chances em cada coluna e eu tenho 8 colunas possíveis. Portanto, são 16 possibilidades para peças nas colunas. Agora, o problema acontece quando a gente considera as peças nas linhas. Então, vamos colocar assim, ó, peças nas linhas. Quando eu estou pensando nas peças colocadas nas linhas, eu estou fazendo o seguinte, deixa eu só apagar essa marcação aqui embaixo. Vamos escolher uma linha 2, por exemplo. Tá? Eu posso escolher a linha 2, eu posso escolher a linha 3 para colocar as peças, ou a linha 5 ou a linha 7. Então, o que acontecer na linha 2 vai acontecer nas demais, eu vou multiplicar por 4 e a gente vai resolver o problema. Então, vamos pensar assim, quais são as possibilidades que eu tenho para colocar as peças na linha 2? Então, estou escolhendo essa linha para começar.
de tal forma que as peças não fiquem juntas, não fiquem em casas adjacentes. Ora, eu posso, por exemplo, fixar uma peça aqui, a primeira peça, vamos chamar de primeira, segunda e terceira, já que as três são iguais, a ordem delas não importa, tá? Então, a primeira peça pode ficar na coluna A. Você concorda que eu não posso colocar aqui na coluna B uma peça? Então, a peça mais próxima dela só pode estar na coluna C. E se eu coloquei uma em A e uma em C, aqui C, né? Quais são as possibilidades que eu tenho para a terceira peça? A terceira peça pode ficar aqui em E, ou a terceira peça pode ficar em F, ou a terceira peça pode ficar em G, ou a terceira peça pode ficar em H. Então eu tenho 4 possibilidades com a primeira peça em A, a segunda peça em C. Eu tenho 4 possibilidades para a terceira peça aqui que eu marquei em azul mais clarinha. Tá? Como é que a gente vai escrever isso? Eu acho mais simples a gente escrever como a gente está vendo ali mesmo. Então, quais são as possibilidades? A, C, E. Ou eu posso colocar em A, C e F. A, C, F. Ou A, C, G. Ou A, C, H. Concorda comigo? Se a primeira peça estiver em A, a segunda peça estiver em C, a terceira peça pode estar em E, F, G ou H, nos dando 4 possibilidades. Mas claro que eu não preciso colocar uma peça em A e uma peça em C. Então, a gente vai pensar da seguinte forma. Se eu tiver a peça em A, mantendo a peça em A primeiro, e essa peça em C, eu vou jogar uma casa para a direita. Eu vou pegar essa peça em C, em vez de C, eu vou colocar ela em D. Você já vai ver a lógica disso, tá? Se eu colocar essa peça em D, você percebe que a terceira peça não pode ficar do ladinho, então ela só pode ficar aqui, ou aqui, ou aqui. Viu que reduziu o número de possibilidades? Antes eu tinha 4 possibilidades e agora eu só tenho 3 para essa distribuição, quando elas estão mais longe. Por quê? Porque essa peça foi espremendo as outras, né? Então eu posso dizer que a possibilidade de A com D só pode dar ADF, ADG ou ADH. Concorda? Ora, se eu venho aqui agora, de novo, e tiro essa peça aqui que está em D e jogo mais uma casa para a direita. Ela estava em D, agora eu vou pegar essa peça e vou jogar mais uma casa para a direita, vou colocar em E. Será que vai reduzir mais ainda o número de possibilidades? Olha só, não posso colocar aqui do ladinho, vou ter que colocar aqui. Ou eu posso colocar a terceira peça aqui, certo? Então, quais são as possibilidades que eu tenho aqui para A e E? Eu posso colocar em A, E, G, ou eu posso colocar em A, E e H, certo? Percebeu que você tinha 4 possibilidades, depois você tem 3, depois 2, e quando eu pegar essa peça e jogar para a direita aqui, eu só vou ter uma lá? Então, vamos pensar nessa última possibilidade. Em vez de colocar em E, agora eu vou pegar essa peça e vou jogar mais para a direita. Vou jogar na coluna F, certo? E aí, quando eu jogo na coluna F, a única possibilidade para a terceira peça vai ser na coluna H. Então, eu posso dizer que a única possibilidade que a gente vai ter aqui vai ser A, F e H. Tendo nesse caso aqui, ó, se eu considerar todas as possibilidades com a primeira peça, isso foi o que a gente fez, a primeira peça em A, e a gente foi deslocando todas as outras, cada vez mais para a direita, até espremer lá e não tem mais possibilidade. Então, eu posso dizer que com a primeira peça em A, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades aqui, ó. 10 possibilidades. Fechou essa? Joia. O que mais que a gente vai ter que considerar nas posições das peças na mesma linha 2 ainda? E se eu tirar essa peça de A e jogar para B? Ora, vamos pensar da mesma forma, tá? Eu vou apagar aqui agora essas peças. E vou tirar essa peça aqui de A, porque a gente já considerou todas as possibilidades em A. E a gente vai colocar agora essa peça em B. Colocando essa peça em B, a próxima casa que eu posso considerar para colocar a segunda peça é essa peça em D, certo? E aí a gente vai ter
estas possibilidades aqui, ó. Essas 3 possibilidades para colocar a terceira peça. Então, a gente pode pensar da seguinte forma: quais são as possibilidades aqui, ó? Se eu começar com B, eu posso começar com B, eu posso colocar a próxima peça o mais perto possível em D, e aí eu posso terminar com F, com G ou com H, certo? Então pode ser BDF, BDG ou BDH. Foi? Depois, tá horrível esse meu H aqui. Na verdade, todas as letras estão horríveis, mas esse H estava pior. Então, olha só. Posso colocar B, D, F, G ou H. Agora, se eu tirar essa segunda peça da casinha D e jogar uma casinha para a direita, mesma coisa. Vou colocar no E. Concorda que agora eu só tenho 2 possibilidades aqui para fechar? Quais são? Posso colocar aqui ou aqui, certo? Posso colocar em G ou em H. Então, quais são as 2 possibilidades que eu tenho agora que escrever? Posso dizer que pode ser B, E, G ou B, E, H, certo? E da mesma maneira, só para poder fechar essa parte aqui, se eu tirar esta peça de E e jogar uma casinha para a direita, jogar em F, resta apenas uma possibilidade para a última peça, que seria a peça aqui em H. Então, eu posso dizer que esta possibilidade seria B, F, H, certo? B, F, H. Tudo bem? Fechou essa? Então, a gente tem aqui, ó, vou fazer melhorzinho. Então, a gente tem aqui... Tá difícil de traçar reto aqui, né? Ah, bom. Então, essa escadinha, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades apenas. Concorda? Vamos jogar esse B, né? Então, a gente começou em B. Agora, vamos jogar uma casinha para a direita ali, só para enxergar o que pode acontecer. Essa eu vou fazer mais direto, tá, gente? Você já percebeu qual é o raciocínio? Então, agora eu vou colocar em C a primeira peça. A outra peça eu vou começar colocando ela aqui. E aqui eu vou ter 2 possibilidades aqui para essa última peça, certo? Então, já vou escrever direto quais são todas as possibilidades. Você confere aí para ver se eu não esqueci de nenhuma. Posso colocar em C, E, G. Então, C, não estou com a cor certa. Vamos lá. C, E, G. Posso colocar em C, E e H, certo? Ou se eu deslocar essa peça uma para a direita, eu só vou poder ter C, F e H, certo? C, F e H. Então, esta escadinha aqui fica menor ainda. Ela vai ficar desse jeito, ó, com 2 e depois mais 1. 3 possibilidades apenas. Então, aqui eu só tenho 3 possibilidades. E se eu pegar esta peça aqui, ó, isso aqui a gente fez começando em C, certo? Então, aqui a gente começou com a primeira peça no C. Agora vamos pegar essa peça em C e vamos jogar para D. Você vai ver que vai dar uma só possibilidade. Se eu pegar o D, a próxima casa que pode ser ocupada é o F. E a outra casa que vai ter que ser ocupada é o H. Então, eu só tenho uma possibilidade. Dava para perceber, né, que eu tinha 4, 3, 2, 1. Aqui, 3, 2, 1. Aqui, 2, 1. Aqui eu só vou ter uma possibilidade, que é D. Começando com D, então, com a peça mais da esquerda sendo D, eu posso dizer que eu só posso ter D, F e H, certo? D, F e H. Então, esta daqui, ó, acabou sendo uma escadinha com uma só possibilidade. Num total de quantas? Espera aí, eu tenho 10 aqui, eu tenho 6 aqui, 3 aqui e uma lá. Portanto, 10 mais 6 dá 16, 17, 18, 19, 20. Total de 20 possibilidades. Então, são 20 possibilidades, mas lembrando que essas 20, gente, eu não posso considerar só 20 na coluna, na linha 2. Concorda comigo? Não posso dizer que só pode ser 20 possibilidades na linha 2. Tudo que eu fiz para a linha 2 não pode se repetir aqui na linha 3? Colocar essas peças todas na linha 3, ou na linha 5, ou na linha 7? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas possíveis. Então, 20 possibilidades para cada uma das 4
linhas. Portanto, no total, eu vou ter 80 possibilidades se eu considerar as peças nas linhas. Outras 16 possibilidades considerando as peças nas colunas. Então, a gente pode resolver finalmente o problema dizendo que você tem 16 possibilidades se as peças estiverem nas colunas, na vertical, mais 80 possibilidades aqui, 80, se as peças estiverem na horizontal. Então, o resultado que você tem de número de possibilidades total é 96 possibilidades. Então, gente, deixa eu só puxar um pouquinho para baixo aqui, senão vai ficar... Não tinha visto que tinha pego a câmera lá, tá? Então, puxando a resposta um pouquinho para baixo, fica melhor. E aí eu posso dizer que a resposta está dada, né? A resposta aqui vai ser 96, que é justamente o número total de possibilidades, se eu considerar todas as possibilidades nas colunas e todas as possibilidades nas linhas. Foi, gente? Bom, isso é a resolução que provavelmente a PUC estava esperando dos seus candidatos. Mas eu preciso citar mais uma coisa aqui para vocês. Tá? Eu sei que o vídeo já está longo, mas se você quiser uma dica de ouro aí, de como você pode pensar numa questão dessas, se ela for maior do que essa, você viu que a gente esmiuçou todas as possibilidades, né? Existe uma teoria ou um lema que a gente fala na matemática que se chama primeiro lema de Kaplansky. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse lema. Primeiro lema de Kaplansky. Escreve com Y aqui no final, tá? O primeiro lema de Kaplansky, ele se aplica exatamente a esse caso onde a gente chegou aqui, ó, nas 20 possibilidades, nessas 20 aqui, ó, nessas 20 possibilidades aqui, ó. O que é isso? O lema de Kaplansky, ele diz o seguinte para a gente. Se eu tiver aqui N lugares e P pessoas, a maneira de distribuir, ou a quantidade de possibilidades que eu tenho para distribuir essas pessoas, imagine uma mesa comprida, tá? Para distribuir essas pessoas de tal forma que as pessoas nunca fiquem em lugares lado a lado, ou lugares adjacentes, como é o caso que ele citou ali, pode ser dado por combinação de N menos P mais 1 PAP. Combinação de N menos P mais 1 PAP é exatamente a quantidade de formas diferentes dessas pessoas sentarem sem que elas possam ficar lado a lado. Vamos ver como é que no nosso caso aqui, ó, isso se aplicaria? Veja só, N lugares. Quantos lugares eu tenho aqui? Eu tenho 8, tá? Então, nesse caso, eu tenho 8 lugares. P pessoas. Pessoas aqui são as pessoas que vão sentar. Na verdade, ele está pensando nas peças, né? Então, são 3 peças para colocar em cada uma das linhas, cada uma das fileiras. Se eu aplicar aqui o lema de Kaplansky, eu vou ter combinação de 8 menos 3 mais 1, 3 a 3. Confere? Agora, isso vai dar a combinação de 8 menos 3 dá 5, mais 1 dá 6. Combinação de 6, 3 a 3. E você sabe que combinação de 6, 3 a 3 é 6 fatorial dividido por 3 fatorial. 6 menos 3, que é 3 fatorial também. 6 fatorial eu posso desenvolver como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. E esse 3 fatorial eu posso fazer 3, 2, 1. 3, 2, 1 é 6. 3 fatorial com 3 fatorial corta. E eu vou ter 20. E esse é o resultado que você poderia ter obtido se você soubesse o lema de Kaplansky e aplicasse para uma das linhas como é que eu posso distribuir essas 3 peças aqui de forma que elas não fiquem lado a lado. Aí você pegaria aqui, ó, 20 possibilidades, e claro que você tem 4 linhas,
Você vai multiplicar por 4. Esse raciocínio das colunas você teria que fazer, né? Então são duas possibilidades, vezes 8 colunas dá 16. Então a única coisa que você iria economizar é essa parte aqui de ter que escrever todas as possibilidades e contar que aqui são 20 possibilidades que você vai ter que multiplicar pelas 4 linhas. Você chega nesse 20 aqui de uma forma muito mais rápida. Mas, gente, lema de Kaplanski é o tipo da matéria que normalmente só se estuda quando você vai fazer um vestibular militar difícil, por exemplo, como o vestibular do IME, ou quando você vai fazer uma Olimpíada de Matemática, uma Olimpíada Brasileira de Matemática, algo assim. Não é um assunto muito explorado, tá? Nem muito ensinado. Então, eu fiz questão de mostrar para você como é que se resolve sem, né, de uma forma mais trabalhosa, mas sem o lema de Kaplanski. Mas por que eu fiz questão de mostrar também o lema de Kaplanski para você? Aconteceu, por exemplo, isso é muito comum em vestibulares, tá? O pessoal vê um vestibular cobrando, fica com inveja e resolve cobrar também. Então a universidade vê os vestibulares das outras universidades, tá? E até de um ano para o outro na mesma faculdade também. E o pessoal acaba cobrando um assunto que não era muito cobrado, mas uma lá cobrou, eu resolvi cobrar também. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, com permutações caóticas. Ninguém ensinava permutações caóticas, era muito pouca gente que conhecia permutações caóticas, até que caiu na FUVEST. De repente caiu na FUVEST e começou a espalhar para todos os vestibulares, porque, pô, se caiu na FUVEST eu quero que apareça no meu também, entende? Então, eu digo assim, fica a dica, se por acaso sobrar um pouquinho de espaço no teu HD, tá? Hoje é SSD, né? No teu SSD, no teu cérebro ali, e você puder, porque é uma fórmula simples, ela não é muito complicada, né? É a combinação do número de lugares menos o número de pessoas mais um. Você tira um do outro e soma um, né? PAP é uma combinação fácil de fazer, é uma combinação rápida de fazer. O que me preocupa é o seguinte, já imaginou se você não tivesse 8 lugares e 3 pessoas que você pudesse escrever as 20 possibilidades? Imagine se fosse 20 lugares e 9 pessoas para se distribuírem nesses 20 lugares. Aí você não conseguiria fazer essa distribuição na mão. Então, talvez, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas é possível que aconteça de, tendo caído agora na PUC, que venha a cair num outro ano de uma forma maior. Ou que venha aparecer em outra faculdade de medicina, ou outra faculdade até de outros vestibulares, de uma forma maior também. Pô, se caiu lá, eu quero colocar na minha. Só que eu não quero que o pessoal faça daquele jeito que é o mais fácil, que é ficar escrevendo todas as possibilidades. Eu quero que eles sofram muito se precisar escrever todas as possibilidades. Entende isso? Então, se você puder, se tiver um espacinho sobrando no teu HD, a possibilidade é pequena, tá? Isso daí, olha, dificilmente apareceu num vestibular anterior que não seja um vestibular militar. Mas se sobrar um espacinho, tenta lembrar a combinação de n menos p mais 1, PAP, para você conseguir fazer uma questão que pode te diferenciar dos demais candidatos, uma questão difícil de algum outro lugar, onde você não tenha essa possibilidade de escrever todas as distribuições possíveis de pessoas. Tenta lembrar assim, Kaplanski, o que é Kaplanski? Né? Não precisa lembrar nem o nome dele, precisa lembrar como é que calcula. É aquele onde tem uma mesa e eu tenho um certo número de pessoas e as pessoas se odeiam. Né? Por que se odeiam? Porque elas não querem sentar uma do lado da outra. Elas querem sentar afastadas umas das outras, tá bom? Gente, muito obrigado. Valeu por ter acompanhado até aqui. Eu sei que o vídeo ficou bem longo, né? É um vídeo de quase 40 minutos aí, mas é uma questão que vale muito a pena a gente dar uma olhada, porque além de ser uma das mais difíceis dessa prova da PUC de 2024 de medicina, é uma questão que ensina algo e que deixa uma sementinha para outros vestibulares poderem cobrar algo parecido também, tá bom? Gente, muito obrigado, valeu. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, me segue lá no Instagram, clica no se inscrever no canal, sininho das notificações para receber os próximos vídeos também. E tamo junto. Na próxima a gente continua trabalhando aí, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.